Pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Falcão. Estou falando aqui hoje com o Álvaro Burger sobre masculinidades. Nesse momento a gente vai para a nossa segunda parte da conversa. Tivemos uma primeira parte muito importante, muito bacana, que trouxemos várias reflexões aí, uma introdução sobre o tema, um pouco sobre a psicologia, sobre o esporte. E agora vamos continuar aí com a segunda parte. Para mim é pesado, assim, do quanto a gente não é ainda, do quanto a psicologia do esporte ainda é renegada, né, cara? Com relação às outras ciências e tal. Então, por exemplo, já aconteceu comigo, cara, e acho que provavelmente já aconteceu com você, de pessoas te procurarem, mas pedirem para não dizer que estão sendo atendidos por um psicólogo. Por N fatores, e um deles com certeza é o preconceito, enfim, né? Tem toda essa coisa que a psicologia ainda traz, e no esporte muito forte ainda, de que a psicologia está relacionada à fraqueza, à vulnerabilidade, mexer com essas coisas é apelar de alguma maneira para... apelar, né? Já vi matérias de grandes jornais, até da TV, falando disso. Fulano de tal apelou para a psicologia, né? Enfim, o quanto isso também é prejudicial para o próprio esporte em si, né? Você já respondeu isso de alguma forma na sua resposta anterior, mas eu queria que a gente desse uma ampliada, cara. Mas acho que esse tema que a gente está trazendo, ele tem realmente uma expansão muito grande, né? Porque a gente consegue acessar diversas discussões que são igualmente importantes, mas que são muito grandes por si só, né? Então são ramificações importantes. Mas eu tenho um questionamento para isso. Eu ainda não passei por essa situação de que pediram para não falar que eu trabalhava ou que trabalhava comigo. Eu ainda não passei por essa situação, mas já ouvi muitos relatos sobre isso. Então eu ainda não senti isso, né, na minha vivência, mas eu compartilho de outros colegas que tiveram a mesma vivência que você. E é algo muito comum, né, na psicologia. E aí eu quero voltar lá naquela nossa discussão de que quando a gente falava que a psicologia era uma área de atuação feminina, por ser do campo do cuidado, das emoções, de expressar emoções, e que isso socialmente era designado para as mulheres, etc. Então, será que a nossa profissão como psicologia do esporte, ela tem essa dificuldade de ser inserida no esporte por conta de um machismo? Porque você trouxe aqui, e a gente, quando começa a estudar esporte, psicologia do esporte, aí Katia Rubio, aí, grandíssima, fala muito sobre isso, acho que na construção do esporte olímpico também, enfim, Pierre de Coubertin e assim por diante. O esporte ele foi construído para os homens, para a expressão da virilidade, dessa masculinidade de forma viril, física, intransponível, enfim. Força, né? Força, exato. Então, o esporte é uma reprodução da sociedade, então não tem como você tirar o esporte da sociedade, então ele vai reproduzir como a sociedade enxerga esse modelo também. Então, o esporte ele foi construído para homens, né? Inclusive, no Brasil, se eu não me engano, acho que nos anos 80, até os anos 80, o futebol feminino era proibido no Brasil, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, era lei, né? Era proibido por lei as mulheres praticarem futebol profissionalmente. Sim. Então, o esporte, a gente pode dizer que é um ambiente machista, certo? Um ambiente construído para os homens. E a psicologia, por ser uma profissão do campo do feminino, pensado e construído socialmente, será que essa dificuldade de inserção do feminino num campo masculino tem a ver com esse machismo, com essa sociedade patriarcal, com essa expressão de gênero, de que no esporte você precisa ser macho, você não pode ser vulnerável nem frágil. E a psicologia vem de um campo de fragilidade, porque é de um campo feminino, e a fragilidade está associada ao feminino. Então, será que essa dificuldade que a gente tem dentro da psicologia do esporte, dentro do esporte, não tem a ver com esse machismo que está enraizado nas práticas esportivas? Essa é uma discussão que também dá um vídeo gigantesco. Sim. Mas você tem toda a razão. Acho que... Não sei se faz sentido para você, mas aqui, para mim, para a gente discutindo isso aqui agora, para mim isso
esse questionamento vem, sabe? E aí eu Sim. também não sei responder nem que sim, nem que não, mas eu acredito que sim, acho que, pelo menos na minha cabeça aqui agora, faz sentido pelo que a gente está discutindo aqui. Então... Totalmente, eu acredito nisso também, né? E é algo que as mulheres também reproduzem, né? Essas falas, tudo isso, enfim, como você disse, é algo que está enraizado na sociedade que a gente aos pouquinhos tem que quebrar, né? Sim. Enfim. E, poxa, tem tanta coisa pra gente falar, cara. Também, por exemplo, a questão de se assumir homossexual ou não, a homofobia no esporte, a transfobia no esporte, né? A gente vê casos de... Enfim, tem um caso clássico aí, que é triste, um jogador inglês chamado John Fashanu, ele tem até um vídeo, né? Vou falar aqui, né, na Netflix, que chama Forbidden Games. É um vídeo que fala um jogador dos anos 80, que foi um dos primeiros a se assumir homossexual, e ele se suicidou, né? Ele começou bem, teve uma carreira interessante, mas assistindo esse vídeo, que é mais... não é tão... ele deve ter uns 5 anos, mais ou menos. Ele não trata disso explicitamente, mas a gente pode fazer um recorte sobre masculinidade, sobre racismo, porque ele era uma pessoa negra, né? Ele era um atleta negro. Então, o quanto essa construção também, para um homem negro, lá dos anos 80, né? Lá enfim, de 30 anos atrás, 40 anos atrás, o quanto isso era complicado para as pessoas, né? E que vem, de alguma maneira, mudando, mas nem tanto. Eu acho que no nosso país vai ser difícil, né, algum jogador ter a coragem de se assumir gay, né, enfim, de se assumir homossexual, algum atleta mesmo, algum jogador seja de futebol, seja de vôlei, algum jogador de alto nível, né, porque a sociedade ainda é muito preconceituosa com relação a isso, né. Sim, com certeza, e acho que vai muito pela sua fala, no sentido de que há 20, 30 anos atrás era pior, com certeza. Muita coisa mudou e melhorou, mas isso não significa que hoje é bom, sabe assim? Sim. Então, a gente tem casos muito recentes de racismo no esporte, de homofobia no esporte, enfim, a gente tem a questão, né, das pessoas transgênero no esporte, que é uma discussão gigantesca, inclusive... o grupo da GeoUSP fez uma live recentemente discutindo a questão das pessoas transgênero no esporte. Trouxe a Tiffany, que é a jogadora profissional de vôlei e talvez uma das primeiras pessoas transgênero, né, uma mulher transgênero atuando no nosso esporte nacional, né, então atuando no alto rendimento, esporte profissional no Brasil e... enfim, todos os preconceitos e as violências que ela já sofreu no passado, continua sofrendo hoje e vai continuar sofrendo no futuro. Então, eu acho que essa expressão da violência com relação aos diferentes, e aí eu vou botar sempre entre aspas, porque quando a gente fala, por exemplo, em racismo no Brasil, é um negócio totalmente absurdo, porque a maior parte da população no Brasil é negra ou preta. E, enfim, então se a gente for falar em minorias, que é um termo que eu odeio também, os brancos, né, as pessoas brancas, caucasianas, são minoria no Brasil. Sim. Mesmo assim, a gente tem essa violência de cor de pele, né? Então, enfim, falam violência de raça, mas eu também, enfim, eu por homem branco, eu sinto que essa não é muito o meu lugar de fala também, de discutir essas questões, mas eu preciso entender sobre isso e preciso também discuti-las para exatamente poder reconstruir e quebrar esses preconceitos que existem em mim, socialmente impostos e descritos, né? Mas eu acho que foi uma discussão, uma fala que a gente teve aqui de que o esporte ele não vai ser divergente do que a gente tem das nossas expressões em sociedade. Então, se a gente tem uma sociedade racista, homofóbica, machista, enfim, elitista e assim por diante, o esporte vai ser uma reprodução disso também de diversas formas. E aí e aí quando a gente vai falar, vai discutir política no esporte, a gente vai discutir política no esporte, porque a política, deve, né? O Congresso Nacional, a Presidência da República vai influenciar diretamente em como o esporte vai acontecer. Sim. Então, a pandemia, por exemplo, ela não está influenciando diretamente
como o esporte está acontecendo no Brasil e no mundo? Sim, a gente está correndo o risco de talvez nem ter Olimpíada, né, nesse ano de 2021. A gente não teve 2020, foi a primeira vez que uma Olimpíada foi cancelada e remarcada para o ano seguinte, então a gente já está vivendo um momento histórico e ainda não se sabe exatamente como a Olimpíada vai acontecer no meio de uma pandemia. Então, não tem como falar que política não influencia no esporte, né? Então, dando um alô aí pra galera que fala que política não deveria tocar nesse assunto, né? Exato, se mistura assim, se mistura demais, porque influencia demais a prática do esporte no Brasil, né? Principalmente quando a gente fala em confederações, em federações, Sim. que são ambientes de política também, então, enfim, tudo isso influencia muito a prática. E aí, eu quero voltar numa questão que eu falo sobre a expressão de como, na verdade, de como os homens se expressam, né? E a gente vai falar muito sobre violência, porque a violência, reagir de forma violenta às situações é algo que a gente é ensinado como homem. Então, você trouxe na sua fala, uns momentos atrás, de que, pô, se você chegou da escola quando você era criança e um coleguinha te bateu, você é incentivado a bater de volta, ou a engolir o choro, que é uma forma de violência, não é uma violência Sim. física, mas é uma violência psicológica, sabe? É uma violência moral. De que, pô, você não pode expressar as suas emoções, seus sentimentos, se não for de uma forma violenta também. Então, quando a gente fala nesse modelo que é visto como o certo do que é ser homem, a gente fala de um homem violento, um homem que, se for diferente do padrão, ele vai agredir, ele vai violentar, ele vai destruir. É uma forma de exercer a masculinidade tóxica. Eu acho que isso influencia diretamente na expressão desses preconceitos, nessa violência que a gente causa com as pessoas pretas no esporte, com as pessoas LGBTQIA+, no esporte, com as mulheres no esporte, com as pessoas, enfim, com todas as expressões que são diferentes das expressões do homem hegemônico, né? Enfim, que é aquele homem branco, aquele homem hétero, aquele homem cisgênero, de uma classe social favorecida e que, enfim, não necessariamente sabe sobre o esporte, mas gosta de estar numa posição de poder, porque ali ele pode fazer o que ele quiser e não questionar e não melhorar a sociedade para as pessoas que estão em posições de privilégio ou em posições sociais abaixo dele. Se nós, como pessoas, né, individualmente, a gente não refletir primeiro sobre as nossas ações, a gente não vai conseguir reproduzi-las de uma maneira saudável também, enfim, e mais empática, e com maior equidade, e mais igualdade. Então, acho que essa reflexão precisa partir primeiro do âmbito pessoal para depois pro âmbito coletivo, né, enfim. Sim, você tocou em questões políticas, são super importantes, né? Esporte e política, esporte é política, na verdade, né? Não é dissociado. Eu, particularmente, sou contra que os Jogos Olímpicos aconteçam de verdade. Eu sei que, poxa, a vida de atletas, de comissões técnicas, né? Enfim, mas sinceramente eu acho que não é o momento. É muito perigoso para a saúde pública, para a saúde do mundo, né? São 12 mil pessoas dentro de uma Vila Olímpica. É complexo, né? Eu, particularmente, eu amo os Jogos Olímpicos. Enfim, acho que todo mundo que gosta que está na psicologia do esporte, que está no esporte, gosta dos Jogos Olímpicos, né? Então, é uma tristeza não ter, mas eu, particularmente, sou contra. E aí, pegando um gancho aqui, Álvaro, eu queria, claro, não é nosso lugar de fala, né? Já partindo desse pressuposto, eu queria que a gente comentasse um pouco, que você comentasse um pouco sobre a hipermasculinização dos homens negros, né? Voltando a dizer, não somos negros, não é o nosso lugar de fala, mas como bem você disse, a gente pensa sobre essas coisas e pode de alguma maneira refletir sobre isso também, né? Não é uma dor nossa, mas é algo que a gente pode pensar e pode, enfim, de repente ajudar a não propagar. Por que eu tô tocando nesse assunto, né? Tem um ator, não vou saber dizer o nome dele corretamente, ele é mais conhecido como pai do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, o Terry Crew, eu acho que é assim que se fala o nome dele, que é uma pessoa que fala muito sobre isso, sobre masculinidade tóxica lá nos Estados Unidos e sobre a hipermasculinização, uma palavra grande, né? Tô até gaguejando aqui, do homem negro, né? Queria que a gente trouxesse um pouco isso pro esporte também. Porque, querendo ou não, a gente vê isso nas práticas em todos os âmbitos e também muito
no esporte de rendimento, o esporte que aparece na TV, aquele que influencia as pessoas, né? Sim, com certeza. E aí, quando eu falo que todo o tema a gente pode abrangê-lo muito mais, eu acho que essa questão da repete aí pra mim, por favor. Hipermasculinização. Hipermasculinização. Eu ia falar hipersexualização, mas também tá acho que tem tudo a ver, cara. E eu até trouxe um livro aqui, eu separei alguns livrinhos, enfim, para indicar no fim, mas eu vou mostrar aqui agora. Eu sei que não vai aparecer, mas tá depois aparecendo. A gente bota na descrição. É um livro sobre diálogos contemporâneos sobre homens negros e masculinidades. Então, é um livro muito interessante, é um livro muito importante de ser lido, porque ele traz justamente essa questão da hipermasculinização dos corpos negros, né, dos homens negros, traz a expressão das masculinidades pretas, né, porque quando a gente fala, de novo, né, eu vou voltar lá atrás, quando a gente fala em masculinidades com S no final, é a questão da pluralidade das masculinidades. Então, como eu falei, existem vários fatores que permeiam a discussão de gênero e todas as outras discussões. E a questão de você ser preto, de você ser branco, de você ser amarelo, indígena, enfim, qualquer outra cor de pele, qualquer outra raça, isso influencia na forma como você exerce a sua masculinidade. Então, nesse livro ele traz bastante, né? São vários autores e autoras que vão falar sobre diversas questões que permeiam as masculinidades pretas e a expressão disso. E é muito difícil para mim falar sobre isso como homem branco, né? Nós como homens brancos, acho que você trouxe isso. Mas eu acho que isso vem muito também da época onde os negros e as pessoas pretas eram escravizadas, né? Então, do período escravocrata. Uma pessoa que é diferente do modelo que a gente enxerga como certo, então vamos submetê-los a uma posição submissa a nós, né? Então vamos controlá-los. Então, acho que vem muito de uma visão, de uma construção desse período histórico que foi avassalador, né? Para toda a população preta, e a gente tem reflexos disso, muitos reflexos disso hoje, nas nossas relações, nas nossas construções. Vou até fazer um questionamento aqui. Por exemplo, nós como psicólogos, né, a gente fez graduação em psicologia. Quantas pessoas pretas existiam nas nossas salas de aula? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Quantos no professores... meu curso, eu já respondi essa pergunta uma vez numa outra live. No meu curso inteiro haviam 3. Meu curso inteiro, na faculdade inteira, durante a minha graduação e pós-graduação, enfim. Sim, exatamente. Quantos professores e professoras pretos e pretas a gente teve durante a graduação, durante a escola, né? Quando a gente estava na escola também. Então, acho que também tem muito essa questão do ambiente onde a gente vive, daquela bolha que a gente é construído socialmente. E, enfim, acho que essa discussão é muito ampla. E eu não sei se eu consigo trazê-la de uma maneira que possa contribuir para a discussão por não ter essa vivência, sabe? Enfim, também não ser um tema que eu estudei muito. Então, eu indico o livro e eu indico... eu acho que é uma indicação legal, interessante, porque eu, como homem branco, lendo o livro, para mim é difícil, inclusive, entender algumas palavras, algumas expressões, porque não fazem parte da minha vivência ou da cultura que eu cresci. Então, acho que é aquela questão que a gente falou de que para você começar a querer mudar o mundo, ou a questionar o mundo, você primeiro precisa se questionar. Então, nós, como pessoas brancas, pessoas caucasianas, precisamos nos questionar quanto ao racismo que existe dentro de nós. Então, o quanto que a gente exerce isso, o quanto que a gente questiona isso. Então, questionar. E acho que conversar, eu acho que o Big Brother Brasil recentemente trouxe isso de uma forma muito grande, né? Acho que, não sei se todo mundo acompanha, mas enfim, teve uma grande repercussão nas redes sociais, a questão da expressão do racismo que aconteceu na casa por algumas vezes, e o quanto que foi difícil para aquele homem branco, que foi quem expressou o racismo, de conseguir compreender a fala dele, né? Onde o racismo existia na fala dele. E mesmo as pessoas pretas falando para ele, não fala isso, foi aqui que você falou, né? Enfim, uma outra pessoa branca precisou entrar e para falar para ele o que ele tinha falado de errado, e mesmo assim ele teve dificuldade de entender o ponto, né? Onde foi a opressão que ele causou, né? Qual foi o ponto de opressão. Então,
acho que nós, como pessoas brancas, a gente tem esse privilégio social, né? Acho que a gente precisa questionar esse nosso privilégio. Então, questionar as nossas posições, os lugares onde a gente frequenta, os grupos de amigos que a gente tem, as pessoas com quem a gente se relaciona, os espaços que a gente oferece de oportunidades, porque a representatividade ela é muito importante, e não só uma representatividade preta, mas representatividade LGBTQIA+, representatividade com relação a pessoas que vêm de classes sociais baixas, né, de não muitas oportunidades, então pessoas com vivências diferentes daquelas que a gente sempre tem. Então, acho que essa pluralidade ela é essencial para a gente conseguir entender as dores das outras pessoas que são diferentes de nós, e a gente começar a construir uma sociedade onde essa pluralidade seja cada vez mais reforçada, buscada, incentivada, porque é isso, nós somos plurais, né? Acho que não tem ninguém igual a ninguém, e aqui no Brasil a gente tem um país completamente uma miscigenação muito grande, não só de pessoas, de corpos, mas de culturas, de expressões diferentes. De novo, desculpa não conseguir responder a sua pergunta, mas eu indico aqui o livro para quem tem interesse. A questão de tratar todo mundo igual, né? Independente de qualquer situação. Todo mundo merece respeito, todo mundo precisa ser tratado como uma pessoa, né? Eu sei que não existe igualdade, né? Enfim, mas deveria ser assim, né? Mas socialmente não somos ensinados a exercer essa igualdade. Então, as pessoas precisam se informar e pesquisar e enfim, acho que a internet está aí para ajudar todo mundo também, né? Então, acho que não tem muita desculpa, né? Acho que quem tem acesso à internet tem também esse privilégio, consegue acessar esse tipo de informação, consegue estudar e consegue entrar nessas discussões para poder realmente ouvir. Eu acho que a gente tem que se permitir ouvir. Se permitir ouvir é bom, né? Acho que a gente precisa ouvir, né? Mais do que falar em questões onde a gente não tem esse lugar de fala, né? Então, acho que é mais ou menos por aí que eu penso, que eu tento agir, enfim. E acho que é mais ou menos por aí a ideia. Em algum momento da nossa profissão, ou seja, como psicólogo clínico ou psicólogo do esporte, a gente vai lidar de alguma forma com a questão do racismo, né? E no esporte não é diferente, porque a maioria das pessoas que praticam esporte são negras também, né? E é uma questão que sempre acontece comigo, de alguma forma, né? Sempre um atleta que eu trabalho tem, enfim, traz esse tema para a gente discutir. Que bom, né? Porque de tempos atrás isso não ocorria, né? E é algo que me toca também, porque, como você disse, eu tive que me apropriar de algumas coisas que a gente não aprendeu na faculdade, a gente não aprendeu nada sobre como lidar com racismo, né? Sobre a dor do racismo, a gente não aprendeu na faculdade, então a gente tem que se apropriar disso, porque a gente vai encontrar esse tipo de tema e de dor no nosso trabalho, né? Com relação a essa busca, né, dos atletas por ajuda, né? Então, assim, eu sofri uma situação de violência e estou buscando ajuda. Então, o quanto difícil deve ser para um atleta ou uma atleta preta ou preto buscar ajuda com um homem branco ou uma mulher branca, né? Então, também tem essa questão de, tipo, por isso que eu falei que talvez não, por isso que eu falei que a representatividade é algo muito importante, porque tem a questão da identificação. Então nós pessoas brancas somos obrigados a entender essa luta antirracista e fazer parte dela para promover um ambiente de maior equidade, de maior igualdade, e para a gente justamente em situações onde outras pessoas sofrem esse tipo de violência, a gente conseguir orientá-las para ajudas mais especializadas, caso a gente não consiga fazer esse tipo de ajuda, né? Então, acho que isso que você traz é uma reflexão muito importante. Então, para nós que trabalhamos com esporte, não tem como a gente não também estudar essa questão do racismo, da luta antirracista, dos direitos e da luta LGBTQIA+, sobre a questão do capacitismo, quando a gente trabalha com pessoas com deficiência, por exemplo. Então, todas essas causas sociais, todas essas lutas sociais, elas estão inerentes à nossa profissão, porque a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com um público muito diverso. Então, são coisas que a gente precisa estudar, são coisas que a gente precisa saber,
mesmo que minimamente, para justamente conseguir orientar essas pessoas da melhor forma possível. Então, se a gente perceber que, por exemplo, eu não consigo lidar com uma questão racista, por exemplo, tipo, oferecer a ajuda que aquela pessoa precisa, então eu vou conseguir direcioná-la para um lugar, para uma pessoa, para um centro, para uma instituição que vai conseguir ajudá-la nessa situação. Então, acho que a importância da gente ter conhecimento e o estudo dessas causas sociais, acho que é essencial para a nossa prática como psicólogos fortes e como psicólogos e psicólogas no âmbito social e pessoas que trabalham com pessoas, né? Acho que não tem como, né? Sim, sem dúvida. Muito bom. Queria que você trouxesse aí, Álvaro, para finalizar, dicas, coisas que você tem feito, enfim, sites interessantes sobre o tema, né, para a gente expandir aí esse conhecimento, esse tipo de auxílio também, né, para quem tiver interesse, né, e se aprofundar sobre os temas, sobre as coisas que a gente discutiu hoje aqui. Beleza. Eu trouxe alguns, né, como eu falei, eu trouxe 2 livros e um baralho, né, que eu tenho aqui que falam sobre aspectos, né, falando sobre discussão de gênero, né, então eu trouxe o livro falando sobre masculinidades pretas, né, eu tenho um livro da Bell Hooks que chama O Feminismo é para Todo Mundo. É um livro muito importante porque ela traz a questão da luta feminista, né, da construção da luta feminista que ela participou, e como o título diz, ela traz essa discussão de que o feminismo ele não é só para as mulheres, ele não foi construído só para as mulheres, ele foi construído para todo mundo, né? O feminismo é um movimento plural, né? Então a gente parte de um senso comum de que o feminismo é só para mulher, vai melhorar só a vida das mulheres. E quando a gente começa a estudar e a gente começa a buscar esse tipo de leitura e de conhecimento, a gente vê que o feminismo ele é um movimento plural, né? Ele é construído por mulheres, mas ele é um movimento, ele foi construído por mulheres, mas não foi construído somente para elas, né? Ele é construído e ele é, enfim, incentivado a toda a população, né? A todas as pessoas. Então, é um livro com uma linguagem muito acessível, é um livro fácil de ler, ele é pequeno, então, assim, para quem tem uma rotina corrida ou tem dificuldade com leitura e não gosta de livros muito grandes, é um livro muito legal para você começar a entender um pouquinho o que é o movimento feminista, a importância do movimento feminista também para os homens e para as outras pessoas que não são mulheres, e também para as mulheres, né? Também para as mulheres, mas acho que o feminismo para a sociedade no geral. E eu tenho a minha ferramenta de trabalho do projeto, que é um baralho de cartas que chama Vamos Falar de Masculinidade. Então, é um baralho, ele tem 100 cartinhas dentro e cada carta tem uma pergunta. E é uma pergunta disparadora, que vai falar sobre diversos temas envolvendo as masculinidades. Então, é um baralho de cartas que você acha na internet, tem muitas livrarias, então não é muito caro também. Então, tem promoções, né? Aí tá cheio de promoção, então dá para comprar de uma forma barata. E é uma ferramenta muito legal para disparar reflexões, né? Para disparar como temas para você discutir em grupo, para você discutir com homens, para você discutir com seus amigos ou com as pessoas ao seu redor. Eu utilizo como uma ferramenta disparadora para o meu projeto no meu Instagram pessoal. Então, fazendo um pouquinho aqui, puxando a sardinha para o meu lado, né? Sim, fica à vontade. Importante. O meu projeto, ele acontece aos domingos, de forma quinzenal. Então, se aconteceu num domingo, ele pula um e continua no outro. E ele consiste num espaço de discussão coletiva. Então, não é um espaço de discussão só para homens, é um espaço de discussão para todas as pessoas que quiserem participar, se sentirem confortáveis para participar. E eu sorteio uma cartinha desse baralho e ela vira a pergunta que a gente vai discutir ali. Então, por exemplo, o primeiro dia foi o que é ser, a cartinha foi o que é ser homem. Então, é uma discussão, é uma pergunta que parece simples, né? Pô, facinho, vou responder aqui. Aí você trava, porque, o que é ser homem? Então, nunca parei para pensar o que é isso, né? Sim. Então, tem perguntas desde questões muito pessoais até questões mais gerais, enfim. E aí eu abro ali a caixinha de perguntas e as pessoas mandam as suas reflexões, as suas opiniões, as suas respostas para aquela pergunta, o que elas pensam.
E aí ali não é um espaço para a gente julgar, né? Enfim, não é um espaço de falar o que é certo e o que é errado. Mas acho que é um espaço para a gente poder construir, enquanto sociedade, um modelo mais saudável de exercer a masculinidade. Então, eu divulgo, né, todas essas respostas, todas sem filtrar nada, são todas que chegam, eu divulgo. E no fim eu faço um vídeo reflexão, comentando algumas dessas respostas e também trazendo a minha resposta para a pergunta, porque eu não posso pular fora do barco, né? Eu também tenho que responder a pergunta. Então eu trago esse vídeo de reflexão e a ideia é que a gente possa tocar as pessoas no sentido de questionar as suas existências e as suas vivências e como fazer isso, né? O que eu preciso questionar, né? Então muita gente gostaria de começar a reproduzir um modelo mais saudável, mas não sabe por onde começar. Então eu tentei criar esse espaço onde as pessoas podem começar a se questionar a partir das perguntas que são sorteadas. Então é um espaço que está começando agora, é um projeto novo, mas que, enfim, ele foi muito incentivado pelos meus estudos na área, né? Enfim, por esse artigo que eu estou produzindo para pós. E quero convidar todos e todas a participarem, quem se sentir confortável e tiver interesse de participar. Domingos quinzenais estou por lá, sempre estou avisando também o pessoal no Instagram, então vou deixar aí nos comentários, não, na descrição do vídeo, né? Tô chique demais. Instagram para as pessoas seguirem, buscarem. E se eu puder indicar outros perfis, outras pessoas que falam sobre isso. Acho que um dos primeiros que surgiu foi o Papo de Homem, que é um perfil no Instagram, tem no Facebook, enfim, tem em diversas redes sociais. É um portal, né, também, né, na verdade. Portal. Exato, já participei de algumas coisas deles, é bem interessante. Sim, realmente. Muito legal, e ele é um dos primeiros que eu conheço. Eu segui eles há muito tempo atrás, nem sabia o que era isso, nem me imaginava questionando a forma como exercia a minha masculinidade no mundo. E eles estão aí há muitos anos e tem muito conteúdo bacana. Eles produziram um documentário no ano de 2019 aqui no Brasil, que chama O Silêncio dos Homens, que é um documentário extremamente importante para a gente assistir. Tem no YouTube, é menos de 1 hora de documentário, então ele está acessível para qualquer pessoa com uma conexão com a internet. Então, se você ainda não assistiu, a gente também, pode deixar o link aqui embaixo para vocês seguirem. Sim. Na Netflix tem um documentário, que, se eu não me engano, é de 2016, que chama The Mask You Live In. É um documentário americano. Eu acho que ele saiu da Netflix, viu, Álvaro? Acho que também só no YouTube agora. Ah, que pena. Bom, enfim, se tiver, vocês acham ele no YouTube ou, enfim, qualquer... Esse é bem interessante também. Ele é bem interessante. Ele traz a perspectiva da cultura americana sobre as expressões de masculinidade. Ele vai falar um pouquinho sobre esporte lá também, que ele traz algumas situações em ambientes esportivos, de como a masculinidade ela é exercida de uma maneira tóxica ou violenta. Mas esse do portal Papo de Homem é muito interessante, é muito importante, porque ele é uma perspectiva cultural brasileira. Então, assim, foi uma pesquisa que eles fizeram com mais de 40 mil homens no Brasil e de todas as regiões do Brasil. Então, acho que é uma perspectiva recente, porque faz 2 anos, né, que ele aconteceu. E é muito importante para a gente começar a refletir a importância dessa discussão sobre as masculinidades, sobre modelos mais saudáveis de exercê-las. Tem muita gente falando sobre isso. Existem grupos reflexivos, então a gente vai falar sobre o Memo, vai falar sobre o Brotherhood, vai falar, enfim, sobre outros grupos que promovem essa reflexão de homens para homens dentro desses grupos. Não são grupos terapêuticos, né? Acho que é muito importante a gente deixar isso claro. E eles também falam sobre isso na descrição dos seus grupos. Não é um grupo para promover a terapia, é um grupo para promover a reflexão. Então, são grupos reflexivos, mas que tratam dessas questões e são muito interessantes. Eu tive a oportunidade de participar por 1 ano presencialmente de um desses grupos que teve em Campinas, que é a cidade onde não é a cidade onde eu moro, mas é a cidade onde eu praticamente vivo, né? Então, eu consegui participar de um desses grupos em 2019. E para mim foi muito importante no meu processo que é contínuo, né? Um processo que vai acontecer ao longo da vida. Mas me ajudou muito a enxergar diversas situações envolvendo a expressão da masculinidade, junto com outros homens ali de diversas faixas etárias, de vivências diferentes que as minhas. Enfim, então foi muito importante esse grupo para mim, para esse meu crescimento pessoal, envolvendo a reflexão e a desconstrução e a reconstrução
dos modelos de masculinidade que eu tenho, né, que eu tive ao longo da minha vida. Muitos podcasts desses grupos também que falam sobre masculinidade, enfim, é muita coisa mesmo que dá para indicar, então, e segue eu lá também, pô, a gente também discute um pouquinho masculinidade. Com certeza. Só para avisar aí pro pessoal, eu recomendo muito, né, o Instagram do Álvaro, até por isso que eu convidei aqui para estar aqui, né? Eu não consigo participar ao vivo, mas eu sempre vejo os vídeos que ele deixa lá na página dele. Ele comentou do portal Papo de Homem, que é muito interessante. Eu já fiz um curso com ele sobre paternidade, né, que foi um dia inteiro com palestras, enfim, sobre a paternidade moderna, com essa visão, né, que o Álvaro trouxe, né, de uma nova masculinidade, e é bem interessante. Recomendo também um podcast que eu não poderia deixar de falar, que chama Paizinho, vírgula, que ele fala sobre paternidade, mas ele também traz muita coisa de masculinidade, enfim, é muito legal, não é de psicólogos, né, o Thiago Queiroz, ele não é psicólogo, mas enfim, ele traz temas, chama pessoas e é bem interessante mesmo, né, não tem esse viés do esporte que a gente está falando, mas acho que tem esse viés de uma masculinidade possível, né. Muito bom, Álvaro, obrigado aí por tudo, obrigado por esse papo. Imagina que eu agradeço a oportunidade, o espaço, acho que foi o que eu falei lá no começo. Quanto mais espaço a gente tiver para poder discutir esses temas e, enfim, ampliar a discussão para a sociedade, eu acho que melhor para todo mundo, né? Melhor para nós homens, melhor para as mulheres, melhor para todas as outras pessoas que habitam aí a nossa sociedade. Então, eu que agradeço pelo espaço, pelo convite, foi um prazer estar aqui. E, enfim, foi como a gente falou, são muitos temas, são muitas coisas interessantes. Cada tema a gente consegue ficar mais de uma hora falando sobre. Então, espero que as pessoas tenham gostado, tenham aproveitado e, enfim, acessem a gente, né? Então, busquem a gente também para conversar. Acho que vou falar por mim, eu estou aberto para conversar. Então, tem as minhas redes sociais. Vocês podem mandar mensagem, podem questionar, pode criticar também. Eu acho que as críticas também são muito importantes para a gente continuar aprendendo e evoluindo. Então, o canal de diálogo está aberto. Então, quem tiver interesse e quiser entrar em contato, fica à vontade. E a gente segue trocando aí, buscando mais oportunidades. Então, muito obrigado, Rodrigo, e foi um prazer estar aqui. Valeu, cara.